Olá, pessoal. Estamos no episódio 3 da criança, os efeitos negativos da pandemia, com o tema da miopia, né? E a gente já falou a importância da gente trabalhar esse tema, já que já virou uma epidemia. Nós vamos ter muitos problemas no futuro com a questão da segurança desse paciente, porque vai diminuir a acuidade visual. E aí esse paciente vai entrar em todas as clínicas, ok? Então vamos lá. Quando eu penso em planejamento da assistência de enfermagem, eu vou pegar problemas, né? Os problemas de enfermagem que esse paciente me apresenta. Então eu colho os dados objetivos e subjetivos e objetivos, pego esses problemas e faço os diagnósticos de enfermagem. Eu escolhi 3 diagnósticos. Eu não vou dar muitos aqui, vou ser bem assim, prioritários mesmo. Risco de trauma físico, porque essa é uma criança que não enxerga, então ela pode cair, cai com muita facilidade, né? Bate a cabeça com muita facilidade, então tem várias coisas de risco, de atravessar uma rua, de pegar um ônibus, não enxerga de longe. Então, risco de desenvolvimento atrasado, que eu falei, quando ele não enxerga, ele não ouve, ele não tem bom desempenho. E o risco de queda é lógico por conta dos altos míopes que vão se formar. Então, dentro desses 3, eu pego o que tem muito em comum entre eles, né? E aí eu priorizo e faço meu planejamento em cima disso. Então, a maioria deles aqui, ó, os 3 têm diminuição da acuidade visual. Então, você vai ver lá que ele tem uma dificuldade, uma visão prejudicada, ok? O rendimento escolar que não tá bom. E o comportamento da pessoa diante disso, ou da mãe ou da criança, quando não entende o que risco que eles estão correndo, né? A questão de muitas vezes ele ser vulnerável. Então você vai ver lá que ele tem baixo poder aquisitivo, né? Baixa condição socioeconômica. Então isso está envolvendo esse baixo nível de desenvolvimento a ponto de perceber que isso é um risco, ok? Então, eu fiz esses 3 diagnósticos. Partindo desses 3 diagnósticos, eu vou fazer o meu planejamento. E aí, eu traço aqui a meta, ok? Então, eu sempre trabalho com meta, vocês sabem disso. A minha meta principal é manter essa retina íntegra, é a minha número 1. Por que que é a minha número 1? Se eu manter essa retina íntegra, ela não descola. E se ela não descola, a cegueira não estará presente, fato. A segunda meta que eu coloquei para mim é o desenvolvimento escolar, né? Então, se a criança consegue, se eu consigo perceber essa diminuição da acuidade visual com 4, 5, 6 anos, e essa visão eu sei que vai se desenvolver até os 7, eu posso dar uma correção para essa visão dos 2 olhos ou de um olho que esteja ruim, e ela conseguir desenvolver até 100% de visão nesse olho que estava ruim ou nos 2 olhos. E aí ela enxerga o mundo, né? Quem já viu aquele vídeo daquela criança que você põe um óculos nela, ou de outras pessoas que você coloca um olho, parece que você acendeu a luz, né? E aí ela passa a enxergar melhor, ouvir melhor e desenvolver-se melhor. Então, o outro é o controle da epidemia. Se eu tenho uma epidemia, virou uma questão de política pública e eu tenho que pensar também nisso. Por quê? Porque se é epidemia eu tenho que controlar. E eu vou pôr uma outra meta aqui, né, que é a segurança da criança, né, em todas as maneiras e em todas as clínicas que eu for trabalhar. E essa criança vai crescer, e se ela crescer com olho ruim, ela vai virar um adolescente com dificuldade de visão, uma gestante com dificuldade de visão, uma mulher, uma idosa, um idoso, um adulto, ok? Então, isso é só uma questão de tempo. Quais são os resultados que eu espero? Né? O que é resultados esperados? São as ações ou da mãe, ou da criança, aqui no caso, ou da professora, né? Então, ela que vai ter que entender que ela tem essas metas, porque essa meta é minha e dela, ok? Da minha equipe dela. Então, ela vai ter que entender isso aqui, que quando eu coloco meta, para ela vai ficar claro por que ela tem que fazer. E eu acabo atingindo os meus resultados esperados com mais facilidade. Então, veja, se eu falar para ela, olha, seu filho precisa tomar pelo menos 2 horas de sol aí por dia, porque ativa aí a dopamina, e ela controla esse tamanho do globo ocular para não desenvolver a
a retina não ficar muito grande. Então, eu vou explicando para ela, tá? Olha, a lua, né? A lua, por quê? Por que eu coloquei a lua aqui? Porque tem um círculo circadiano. Então, o relógio biológico, ele tem que entender quando tem sol é de dia e quando é noite é para dormir. E a criança tem que entrar nesse ritmo, justamente para o relógio biológico dela funcionar direitinho. E aí o corpo inteiro funciona. A gente sabe que quando a pessoa perde sono, né, a gente tem problemas de pressão alta, de várias coisas vão estar alteradas no corpo. Então é super importante isso, por conta do relógio biológico, ok? Em relação à escola, o que a gente tem que perceber agora? Que tem aula online. E mesmo na aula online, que tem um visor, né, ou do celular, ou do tablet, sei lá, o que ela estiver usando, a escola precisa entender que ela tem que dar um intervalo, né? Vamos supor, você fica 4 horas lá vendo a aula, não pode ficar 4 horas direto. Nós vamos ter que dar um intervalo aqui para essa retina dessa criança, né, para esse globo ocular dessa criança, não ficar hiperestimulado a desenvolver demais. E aí tem a miopia. Então, a escola precisa ficar atenta nisso, aos intervalos. E a outra coisa é a criança que está com baixo rendimento escolar. Então, a gente tem que comunicar à professora. A criança que tiver com baixo rendimento escolar, a gente faz uma avaliação nela, ok? Mas a gente também pode ensinar coisas para ela que eu vou falar aqui nas intervenções que eu vou fazer junto à escola. Em relação ao celular, tem que ter um limite de uso. Então, a mãe precisa dar aqui um limite da utilização do celular e do tablet, ok? Então, por exemplo, ela pode desligar 1 hora antes da criança dormir. Ela pode limitar o uso da criança brincar com o celular ou ter a aula pelo celular. Então, tudo é uma questão de... Você não precisa tirar, porque hoje já é uma questão dele estar posto, né? O celular, o tablet, o online, ele está posto. Não tem como você tirar, mas tem como você dar os tempos certos de visualização através dele, por conta desses estímulos, né? Dessa luz azul que prejudica, ela é extremamente tóxica para o olho e para a retina, e enfim, né, para contribuir para essa epidemia. Então, a mãe precisa entender isso, né? Uma das coisas que a gente sempre fala também é não deixar a televisão dentro de quarto, né? A gente fala assim, né? Nem do quarto de criança, nem no quarto do adolescente, e nem no quarto do adulto que é casado, né? Porque isso aí atrapalha muito a questão da hora do sono, da hora de ficar junto, da hora de conversar, na hora de até contar uma historinha para a criança. Então, é outro momento, né? Então, se você sempre fica estimulando a criança com a TV, né, dentro do quarto, ela também não compartilha, porque ela se tranca dentro do quarto e você acaba não tendo contato, porque às vezes o pai e a mãe, eles trabalham o dia todo e querem ficar com a criança. E a criança vai para o quarto, se fecha, o pai fica na sala, então não há comunicação. Então, é uma outra coisa que também não é boa, porque você pode, os pais, eles podem usar esse horário para perguntar como a criança está indo, vendo se a criança vai bem na escola, observando a criança, né? Se a criança se aproxima muito da TV, aqui na sala, se está todo mundo junto, ok? Então, o pai vai ter muito mais controle dessa criança, né? Estando com ela no mesmo ambiente, né? Vai assistir TV, vai assistir um filminho, vamos assistir juntos. E aí os pais aproveitam para perceber todo esse movimento da criança, ok? Em relação às intervenções de enfermagem, é minha ação junto à criança, ou junto aos pais, ou junto à escola. Ok? Então, vamos ver como que eu vou fazer isso. Então, é lógico que eu vou usar todo o meu questionamento que a gente colocou lá na investigação, vou fazer os meus diagnósticos, vou usar todos os instrumentos que eu tiver disponível para fazer o diagnóstico de miopia, mas para fazer diagnóstico diferencial quando não é miopia. Apresenta uma dificuldade de visão, mas não é miopia. Mas também tem como a gente agir, ok? Então, por exemplo, o quadro de Snellen é só para longe, é visão para longe.
Agora, se eu usar o Jagger, é para perto. Então, se ele aproxima, aproxima quanto, lembra? Então, a gente vai precisar se instrumentalizar para saber fazer essa avaliação e eu perceber, né? Eu perceber aí como que tá essa visão, ok? Então, eu uso todos os instrumentos que eu tiver. O Snellen é para longe, o oftalmoscópio é para uma avaliação da retina. Então, vamos supor, se a criança não está enxergando e você tem um oftalmoscópio em mãos, você consegue ver se essa retina, e ele é um alto míope, vamos supor, você consegue ver se essa retina está descolada. Porque a retina, ela é rosinha, você consegue ver os vasos, os contornos dos vasos. E quando tá alterado, você consegue ver um vermelhão, né? Tá totalmente alterada, tem edema, tem inflamação. Você consegue ver pelo oftalmoscópio. Você não consegue ver retina pela lanterna. A lanterna é só a parte externa. O máximo que você vai poder ver com uma lanterna aqui é uma catarata por conta da pupila, né? Que vai estar branca ao invés de preta, né? Então, mas o oftalmoscópio a gente vai ver retina. Então, com a lanterna não dá, tá? Com o oftalmoscópio, se a criança é diabética e se ela tá fazendo retinopatia, né? Uma criança que é totalmente descontrolada na questão da glicemia, eu consigo ver lesão na retina com o oftalmoscópio. Vamos supor que ela tenha gato, cachorro, eu consigo ver cicatriz na retina por conta de uma uveíte, de uma infecção que teve nessa retina aí. Então, eu consigo ver. Na grávida, eu consigo ver o papiledema. E assim vamos, eu consigo ver muitas alterações na retina que são diferentes da miopia. Então, eu tenho um oftalmoscópio, que é esse aqui que eu tenho. Ele não é barato, ele custa de 700, 800, 1.000, dependendo do que você comprar. Mas ele é fundamental. Eu uso desde quando o bebê nasce, na mãe, no idoso, na gestante, na criança, eu uso em todas as áreas, né? Então, quando você sabe fazer o raciocínio clínico e sabe o que você busca, sabe usar os instrumentos, você não tem problema onde você vai trabalhar, não importa onde eu vá trabalhar, importa se eu sei que instrumentos eu utilizo para ver onde está o problema. Então, eu posso fazer outros também, como acomodação para ver o estrabismo. Então, eu tenho vários testes. O que nós vamos fazer é sempre estar observando e fazendo a inspeção, ok? E o que nós vamos orientar para essa mãe, para essa criança ou para essa professora? Orientar os sinais de miopia. Então, é aquela criança que coça os olhos, aproxima da TV, né? Tem sensibilidade à luz, dor de cabeça, né? Então, lê o livro muito de perto, né? Então, vai mal na escola. Então, os desvios, né? Então, a gente informa tudo que a professora precisa ver e que a mãe precisa ver, ok? E a gente fala para a criança também, ó, quando você não estiver enxergando direitinho, você tem que avisar, né? Então, qualquer alteração quando você olha para alguma coisa, você precisa avisar. E falar para ele fazer o teste, porque as crianças fazem o teste de tampar um olho e enxergar com o outro, ele só não sabe verbalizar. Mas a hora que você orienta, ela vai começar a verbalizar que ela está enxergando menos com um olho do que com o outro. Então, na realidade, a gente precisa usar uma humanização nessa questão da miopia, por quê? Porque às vezes a criança toma bronca da mãe que vai mal na escola, mas ela não está enxergando. Então, a gente tem que ser mais humano nessa relação e a gente precisa ajudar essa mãe. Tá? Então, professora, mães e criança. E aí, quando a gente é comunicada, a gente pode avaliar, né, essa criança e, sem dúvida, nós vamos estar diminuindo os riscos e aumentando os benefícios, né? Então, essa criança vai poder ter qualidade de vida enxergando bem. Então, era isso que eu tinha para falar. Um forte abraço para vocês, pessoal, e até o próximo vídeo.